Tá, sublinha aí pra mim então. Olha só. Interjeição. As interjeições são palavras invariáveis. Sublinha pra mim, invariáveis. Que exprimem estados emocionais. Sublinha pra mim, estados emocionais. Aí sublinha lá, sensações e estados de espírito. Aí ele segue. Ou até mesmo servem como auxiliadoras expressivas para o interlocutor. Sublinha para mim, auxiliadoras expressivas para o interlocutor. É isso que a gente tende a encontrar nos concursos. Já que permite a adoção de um comportamento que pode dispensar estruturas linguísticas mais elaboradas. Quando a gente pega um texto que tem interjeição, essa interjeição comunica às vezes muito mais coisas que uma frase. Às vezes é muito mais fácil eu botar uma interjeição do que eu colocar uma baita frase expressando o que eu estou querendo dizer. Então, ô Zambelli, eu vou fazer um texto, vou botar uma interjeição, vai ficar bagaceiro o meu texto. Vai ficar informal. Não vai, porque interjeição é um processo que está na gramática, é registrado, então tu pode usar em qualquer que seja o texto. Então vamos lá. As interjeições podem ser classificadas de acordo com o sentido que traduzem. Então, o sentimento. Sublinha para mim sentimento. Palavra-chave, interjeição é sentimento. Seguem alguns exemplos. Então, quando vocês estão alegres, vocês podem gritar oba, eba, viva, uhul, que bom, iupi. Eu nunca vi ninguém gritar iupi, sim? Fica meio... Olha, pessoal, vou trazer chocolate pra turma. Iupi, né? Meio mongolão assim, mas tá, vai, tudo bem. Existem essas interjeições. Saudação. Oi, olá, salve, adeus, viva, alô. Alívio. Ufa, ainda bem, arre, Deus o livre, né? Arre. Vocês nunca usaram arre? Nem eu, mas existe. Animação, coragem, avante, firme, não desiste, vai dar certo, te liga, né? Qualquer coisa que chame a atenção da pessoa. Aprovação, bravo, bis, viva, desejo, tomara, oxalá. Vocês já viram as pessoas falando oxalá? É muito legal. Às vezes tu fala alguma coisa assim, tomara que tu passe no concurso. E a pessoa diz, oxalá. E aí todo mundo diz, o cara é batuqueiro. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Oxalá é uma interjeição, faz parte da língua. É isso aí. Depois a gente tem... Depois a gente tem lá medo, cruzes, socorro, fogo, barbaridade, afugentamento, fora, show pra lá, despedida a Deus, alô, bye bye. Ó o bye bye como é que ficou no português. Bye bye. Meio Aldério, assim. E um tchau. E aí tu tem outras relações também que não precisa ser só emoção, né? Quando o cara pede silêncio, quando o cara pede chega, quietos, quando tem uma relação imperativa, também não deixa de ser uma interjeição. E aí ele diz assim, a compreensão de uma interjeição depende da análise do texto em que ela aparece. É isso, contexto, é a palavra-chave. Quando a interjeição é expressada por mais de um vocábulo, recebe o nome de locução interjeitiva. Tudo na língua que for 2 ou mais é locução. 2 ou mais é locução. Então, ora bolas, cruz credo, puxa vida, se Deus quiser, macacos me mordam, são interjeições, locuções interjeitivas, mas o nome não importa, o que interessa é que tu perceba que ela dá uma emoção para a frase. Não desempenha, sublinha aquele final ali para mim, ó. Interjeição considerada a palavra-chave, não desempenha a função sintática. Então, interjeição não vai ser adjunta de nominal, não vai ser nada. Interjeição está solta na frase, sintaticamente, pensando frase, não tem nada. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, nós somos conhecidos pela interjeição ba, né? E percebe que quando as pessoas vão nos imitar, eles imitam falando ba, né? Só que tu vê que o cara não é daqui quando ele nos imita, vocês já repararam isso? É muito louco, né? Porque aí tu vai para algum lugar, e aí... Chega lá e o cara fala... Quando eles falam... Eu falei pra vocês que eu fui pro Rio? Eu falei que eu fui pro Rio? Que eu tava... Bom, enfim, eu consegui um apartamento no Rio. Nas férias. Aí eu fui pro Rio. Aí dei um curso lá no Rio de Janeiro, não sei o quê. Aí eu olhei assim, mas eu não vou ficar só trabalhando, né? Eu quero vir pro Rio de Janeiro pra trabalhar. Aí eu
Entrei na internet, olhei, vou ver shows no Rio de Janeiro. Aí tinha assim, monobloco. Aí eu, vou no monobloco. Cheguei no monobloco, aí bem legal o monobloco. Fui sozinho no Rio, assim, bem legal. De repente, terminou o monobloco, começou a assumir uma estrutura de DJ, assim. Aí eu falei pra um cara assim, meu, o que vai tocar aí? E o cara, porra, você tá brincando comigo, né? Aí eu falei, o que vai tocar aí, meu? Aí o cara, DJ Malboro. Sabe o que é DJ Malboro? Planeta Xuxa, lembra disso? É muito das antigas, assim. Eu falei, cara, que legal o DJ Malboro. E eu me emocionei, DJ Malboro, né, cara? Pensei que era alto nível, assim. Aí eu falei, que tri! Aí os caras começaram a me imitar. E eu não entendendo, assim, tipo, tá aí, vocês falam seis, sabe? Eu não fico debochando de vocês. E aí ficaram ali me imitando, assim. E aí eu ainda pensei, olha o jeito que os caras falam. Eles ficaram o tempo inteiro assim, gaúcho. E eu falei, olha como eles não sabem nos imitar. Porque a gente sabe que é muito mais do que né? O cara fez um golaço, o que tu faz? Não é assim? E quando alguém dá nos dedos do outro, tu faz o quê? Já não é já é bem. E quando fica uma situação muito chata, tu não faz um bem. E quando alguém tá mal, assim, fulano não vai poder te dar aula, ela tá no hospital, o que tu faz? Não é um pesar, assim, tipo, tamo junto, né? É muito mais do que um Então, ô Zé velho, mas existe isso? Existe, isso é previsível na gramática. As interjeições não deixam de marcar, a gente se identifica pela linguagem, a gente não pode esquecer disso, né? O jeito que a gente fala é o jeito que a gente se adapta. Por exemplo, vocês já viram os gaúchos que vão pro Rio de Janeiro e voltam falando chiando? Vocês já viram? Que aí tu pergunta, e aí, como é que tava lá no Rio? Muito legal. Sexta a gente... E aí a gente começa a falar xim, né? Tipo a Xuxa, que é gaúcha e foi pra lá e chia até não poder mais. Aí tu vai dizer, que coisa mais ridícula, foi pra lá e tá imitando os caras. Não tem personalidade. Mas é que a linguagem é uma forma da gente se identificar, né? Tu não quer ser o diferente. Tu nunca quer ser o diferente na linguagem. Senão todo mundo presta atenção no que tu fala. Pro lado ruim, né? Ninguém presta atenção no que tu tá falando, mas do jeito que tu tá falando. Então a gente se adapta. Claro, não vai sair pro Rio agora, vai lá e começar a chiar do nada. Vai ser um processo natural. Quando tu vê, tu já tá falando desse jeito. Pessoas que saem do Rio Grande do Sul e começam a falar você. Tu não estranha quando ele volta pra cá e ele diz, você viu. E tu, fala direito. É tu viu. Né? O cara fala errado, né? Fala direito, fala tu viu, porra. Né? Mas por quê? Porque ele se adaptou e naturalmente ele vai voltar a falar do jeito. Não precisa mandar o cara falar direito. Então isso é um processo natural. As interjeições têm isso. Qual é a música... Olha como ele vale muito mais do que a tradução, do que tu escrever. Qual foi o grande hit, o hit do verão? Nossa! Nossa! Assim você me mata! Ai, se eu te pego! Ai! Um pedreiro falando, né? É uma coisa horrorosa, assim, ó. É o auge do pedreiro, a cantada de pedreiro mor. Mas percebe que vai traduzir o que é nossa. Nossa! Nossa! O que ele vai dizer? Traduz isso. Não, pessoal. Que possa ser dito na aula, pessoal. Vou dizer o quê? O pedestre, ao ver a menina passar, sentiu calafrios no seu coração e declamou muito carinho por ela. Tradução. Nossa! Muito mais fácil eu falar isso. Ai, se eu te pego. Traduz ai, se eu te pego. O interlocutor. Entendeu? É muito mais fácil. Eu digo, deixa uma interjeição aí, cara. A interjeição resolve o problema. Interjeição serve para isso, tá? Então a gente vai fazer um exercício que tem ali na página 27 e 28. Só uma brincadeira de interjeição. Faz até a 4 para mim, por favor. Até a 4. Não, já faz até a 7, são só 3 de marcar. Faz até a 7 aí, então. Quem terminar já leu o texto que vem na sequência, tá? Menos iPod, mais miojo.
Legal. Esse texto eu coloquei ali só pra gente... Eu achei um texto legal que fala sobre a morte do Steve Jobs ali, que todo mundo tava morrendo junto com o Steve Jobs. Vocês lembram daquilo? Quando o cara morreu, todo mundo sofrendo. Ah, morreu o Steve Jobs. Sim, mas esse cara fez uma análise muito legal. Ele falou, tá, mas e o cara que inventou o miojo? Ninguém chorou quando o cara que inventou o miojo morreu. E agora que morreu o Steve Jobs, tá todo mundo apavorado. O cara inventou um treco pra comer, pra matar a fome de uma galera, e o outro inventou coisas importantes, mas calma, né? Sem frenesi. E é um texto legal, depois dê uma lida ali, na hora que vocês forem fazer os temas em casa, aí aproveita para dar uma lida, é um texto bem legal. Vamos se corrigir aí então. Feito aí, Vini? Tudo começa assim então, ó. Caramba, como ela samba. O que eu coloco? Admiração. Cuidado! Trecho sem acostamento. Advertência. Oxalá os pais saibam, Gabriel. Desejo. Olá, saudação. Oba, alegria. Xi, aborrecimento. Página 28. Bravo, aplauso. Coragem, animação. Oh, pena. Epa, preocupação. Céus, espanto. Depois na número 3 pede pra gente colocar a interjeição então. Letra A, oxalá. Letra B, cuidado. Letra C, alô. Letra D, socorro. Letra E, passa. Letra F, ufa. Aí ele pede depois pra gente trocar as frases pelas interjeições. Então, faça o silêncio. Isso. Shhh. Psiu. Qualquer coisa. Conseguiu ser aprovado. Gritou o menino com muito entusiasmo. O que é o muito entusiasmo? Yupi. Yupi. Passei. Oba. Eba. E assim por diante. Agora vamos ter nossa casa, falou o pai com alívio. O que é esse alívio? Ufa. Não faça perguntas indiscretas, disse a mãe com ar de advertência. Ei, ô idiota. O cachorro quase me mordeu, disse a menina muito amedrontada. Credo. Ai. Putz. Qualquer coisa. Oi. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo. Então, letra D de desespero. Depois na número 6 da página 29, letra A, espanto. E depois na número 7, letra C, pena. Aí então vem o texto do menos iPod mais miojo, que vai ficar pra gente ler em casa. E aí a gente vai fazer um intervalo agora então, certo? O pessoal de casa aproveita para dar uma caminhada pela casa, arrumar a cama, lavar uma louça. O pessoal daqui aproveita para conversar com os coleguinhas, tomarem um café, correr no pátio. Sim? Então, 20 minutinhos aí a gente volta. Bora lá. Página 30, então. 30. Opa. Oi. Hã? Por quê? Ah não, mas era só pra gente dar uma briga. Aqui é mais com o livro tá mais completo. Mas tá isso aqui. Só que ele tá separado aqui, ó. Aqui ele já tá com os exemplos agora. Era aquela parte ali dos artigos que é mais chatinho, aí eu... Não tava? Putz. Não, mas era só pro início, era só vocês se impressionarem. Então vamos começar então, Vini? Então, voltando agora, a gente vai para a página 30, vamos falar de advérbio. E aí assim, antes a gente estudou os artigos, te mostrei alguma certa relevância dos artigos,
mas nada que vá nos tirar o sono. Interjeição, também, a gente deu uma estudada ali, pensou o que dá para fazer com interjeição, nada demais. Só que agora a gente vai falar de advérbio, e advérbio e adjetivo é um paralelo tão importante, chega a ser o nome de uma matéria chamada de concordância nominal. Agora a gente vai precisar ter um pouco mais de atenção, porque esse assunto vai aparecer na sequência lá na análise sintática e pode tentar complicar a sua vida. Quando eu falar de advérbio, então, num primeiro momento a gente se atrapalha porque assim, ad no latim significa próximo. Proximidade. Então, a gente pensa, bom, então ele está grudado junto do verbo. Não só do verbo, ele vai ter outras possibilidades. As classificações são 8. Basicamente a gente estuda 7, os interrogativos nem tanto. Isso tudo está no livro. Se vocês pegarem ali na página 30, ele aparece lá no final da nossa página 30 assim, ó, classificação dos advérbios. Acharam? Lá embaixo. Os advérbios da língua portuguesa são classificados conforme as circunstâncias que expressam. Então, advérbio me interessa a circunstância. Basicamente a relação semântica, a relação de sentido que eles estabelecem. Existem 8 grupos, aí estão ali estes 8 grupos aqui, e aí começa a divisão bem completa ali do que é advérbio, do que é locução, tá? Tá tudo aqui, mas eu vou trabalhar em cima da tela aqui, ó. Então, o que eu quero te mostrar com isso? Claro que alguns são mais interessantes para a gente, pensando em prova de concurso de vestibular. As relações de tempo, relações de modo, relações de lugar são os principais. Existem os outros. Tá, o que eu quero te mostrar além disso? Quero te mostrar isso aqui, ó. Quando eu falar que ele modifica, a tendência é a gente achar que é sempre o verbo. Mas ele modifica muito mais do que um verbo. Ele pode modificar um verbo, um adjetivo, um advérbio ou uma oração inteira, tá? Esses exemplos não estão no livro. Esses exemplos eu trouxe de fora para a gente pensar em cima outras possibilidades. Então assim, quando eu pensar em advérbio, isso aqui é legal da gente comparar. Vamos comparar isso aqui, ó. Quando eu falei de adjetivo, a gente pensa assim, tá, mas ele é perto do getivo? É isso? Ad é junto, próximo. Ele é próximo do getivo? Não, ele é próximo do substantivo. Então, adjetivo se relaciona com substantivo. Só que, nesse paralelo, eu tenho os advérbios. E advérbio se relaciona a verbo, a adjetivo, a outros advérbios e até mesmo uma oração, uma frase inteira. Tá, e além disso, o que é legal da gente saber desse paralelo de adjetivo e de advérbio? É legal da gente saber isso aqui, ó. Adjetivo flexiona ou não flexiona? Flexiona, lembra? Guri esperto, guria esperta. Ele flexiona. Ele é variável. Só que um advérbio, eu acordei cedo e nós acordamos cedo. Ninguém vai dizer cedos, né? Então o que acontece? Um advérbio, ele é invariável. Ele é invariável. Legal. Tá, ô Zambelli, por que tu está mostrando isso? Porque a gente vai estudar na sequência que determinadas palavras podem funcionar das duas maneiras. Ora como adjetivo, ora como advérbio. E aí a gente vai ter que ver com quem que ele se relaciona, com quem que ele trabalha. Se ele trabalha com o substantivo ou se ele trabalha com essas classes de palavras. Então, das 3 frases que eu trouxe pra gente pensar em cima do advérbio, olha só. Hoje não estudo pouco aqui. Percebe que eu tenho um verbo aqui, ó. Eu tenho um verbo. Legal. E aí o que eu fiz com esse verbo? Eu coloquei uma relação de tempo em cima do verbo. Hoje estudo. Sim? Mas eu também estou dizendo que não estudo. Então eu atribuí uma negação para esse verbo. Eu dei uma relação de tempo para ele e dei uma relação de negação para ele. Depois eu coloquei um aqui, que é uma ideia de lugar. Estudo aqui.
E depois eu coloquei um pouco, que é uma ideia de intensidade. Então observa que os meus advérbios nessa frase, todos eles estão em cima do verbo. Não estudo pouco, estudo aqui, hoje estudo, não estudo, todos trabalham em cima do verbo. Todos estão em cima da primeira relação do advérbio, certo? Então eu tenho uma relação de tempo, uma relação de negação, uma relação de intensidade e uma relação de lugar. Tudo bem, todos estão em cima do verbo, não tem problema. É uma relação previsível. Tá, mas olha só. Os bancos funcionam regularmente. Aqui é legal da gente saber que todas as palavras terminadas em mente, todas as palavras que são acrescidas da palavra mente, são advérbios. Mas tem que ser acrescido da palavra mente. Porque eu já cansei de ver alunos assim, ó, tá, ô Zembelli, e semente? Não, né, Jeca? Não existe ser e tu colocou mente, né? Te liga? Semente é uma palavra normal, então tem que ser acrescida da palavra mente. Então, ó, tu tem regular, que é um adjetivo, e aí eu coloco mente. Feliz, que é um adjetivo, aí eu coloco mente. Então, em cima dos adjetivos, eu consigo fazer advérbios também. Então, tudo bem. Os bancos funcionam. Tá aqui, ó, tá aqui meu verbo. E aí eu coloquei regularmente. Não tem problema. O meu advérbio trabalhando em cima do meu verbo. Olha só quando eu digo assim, ó, o aluno procedeu. Se o aluno procedeu, tá procedido, já era. Aí eu te digo, olha, o cara procedeu muito ou ele procedeu bem? Quem se relaciona com o verbo dos dois advérbios? O muito ou o bem? O bem, ele procedeu bem. Então, olha só, eu tenho esse advérbio trabalhando em cima desse verbo. Vou botar nome para os bichos aqui, ó. Isso aqui é um verbo. Isso aqui é um advérbio. Isso aqui é um advérbio. Aí isso aqui é um substantivo, né? Substantivo. Isso aqui é um artigo. Então tá. Olha só, procedeu bem. Aí eu digo, não foi bem, foi muito bem. Percebe que esse muito agora intensifica esse outro advérbio aqui, ó. Percebe isso? Então o que eu estou te dizendo? Que um advérbio modifica um verbo ou um advérbio. É isso, ó. Esse cara modificou um verbo e esse cara modificou um advérbio. É possível. Pergunta alguma coisa aí. Pergunta. Nada? Vini, tu que representa o pessoal de casa. Tudo bem? Então tá. Posso apagar e pular... Apagar e trocar a tela? Tá. Vocês demoram para copiar porque vocês ficam fazendo colorido também, é isso? Sim. Que tri, muito legal. Turma aplicada essa. Essa aqui já posso apagar, isso aqui. Oi. O acrescido mente? Os adjetivos a gente pode transformar os adjetivos em advérbios no momento que a gente coloca a mente neles. Então até uma forma de saber se a palavra é adjetivo é quando tu consegue colocar o mente. Também é uma outra possibilidade, trocar a classe da palavra. Aqui foi? Oi. Isso. Esse muito
os dois são advérbios, né? Mas quem brinca com quem? Esse muito não é com o verbo. Esse muito intensifica o nosso advérbio. Que aí dá uma construção bizarra, que vocês já devem ter ouvido, que é assim, ó. Muito pouco. Quando a gente coloca assim. Estudei pouco. Ó. Beleza. Esse pouco se relaciona com o verbo. Mas aí eu posso dizer, tu estudou pouco? Não. Eu estudei muito pouco. E aí as pessoas sempre pensam, já vi várias, me dizem assim, ó, mas como é que é muito e pouco ao mesmo tempo? Não, mas é que não é estudar muito e estudar pouco. É pouco. E esse muito está intensificando o outro advérbio. É isso que a gente tem, que é uma construção que fica um pouco estranha, né? Mas é que é intensidade em cima do verbo e intensidade em cima de um advérbio. É essa construção que existe, que é o que está acontecendo aqui, né? O bem, que é modo, procedeu bem, foi o modo como procedeu. Muito bem, intensifiquei a relação de modo. É, dá barbada. Não. É que um advérbio está modificando o verbo e o outro está modificando o advérbio. Dizer, meu, tu não sabia que advérbio modifica um advérbio? Dá real pro cara, assim, dá uma humilhada já. Assim. Muito legal. Vamos lá, então. Depois, 3 outras frases, então. Olha só. O menino tem olhos muito claros. Olha só. Percebe que esse claros aqui, ó, ele é um adjetivo. Tá, por que ele não é um advérbio? Porque ele está no plural. Isso tu tem que ter essa maldade, ó. Tu tem que ter essa maldade. Se tá no feminino, se tá no plural, ele está flexionando, ele está trocando. E advérbio não troca. Advérbio é sempre do mesmo jeito. Aqui é aqui sempre. Não é não sempre. Tá? Então, no momento que ele flexionou, tu já tem que dizer, não, isso aqui é um adjetivo. Tá no plural, ó. É adjetivo. Então tá. Além dele estar flexionado, como é que eu sei que ele é um adjetivo? Ele não está caracterizando, pessoal, o substantivo. Então, quem se relaciona com o substantivo é um adjetivo, né? Foi o que eu apaguei agora há pouco. Quem se relaciona com o substantivo é o adjetivo. Então tá, isso é uma informação importante. Agora, olha só. São os olhos que são muito? Não. É a intensidade, eu estou intensificando a característica, né? Então, esse muito, que é o meu advérbio, modifica claros, que é o meu adjetivo. Então, quando eu te falei que um advérbio modifica um verbo, eu já te mostrei isso. Um advérbio, acabei de te mostrar, agora estou te mostrando em cima do adjetivo. O menino tem olhos claros. É isso que eu estou te dizendo, ó. Não, muito claros. Certo? E aí vocês já viram assim, ó. Geralmente nas provas aparece assim, ó. O menino tem olho muito claro, tá? É assim que aparece. Aí eles te perguntam assim, ó. Se trocarmos olho por olhos, quantas outras palavras deveriam sofrer ajustes para fins de concordância? Já viram essa? É a tradicional, né? E aí o que as pessoas fazem? O menino tem olhos muito claros. Tá, mas tu não pode flexionar o muitos. Ele não vai para o plural. Por quê? Porque ele é um advérbio. Advérbio não altera. Advérbio é sempre do mesmo jeito. E ele se relaciona não com os olhos, que seria um substantivo. Ele se relaciona com um adjetivo. Quem se relaciona com um adjetivo é o clássico advérbio. Tá. Agora olha o outro aí então. Infelizmente o Congresso não aprovou a ideia. Infelizmente é um advérbio, né? Sim, está terminado em mente. Isso é um advérbio. Tá, mas ele se relaciona com quem? Com quem? Percebe que é com tudo? Que é com toda aquela informação. Olha, o Congresso não aprovou a ideia. Infelizmente. Toda a informação
fica em cima desse advérbio. Ó. Não tem como eu separar exatamente qual é a ideia. Não é o infelizmente não aprovou. É o Congresso não aprovou a ideia, infelizmente. Esse infelizmente está trabalhando em cima da oração inteira. Percebe? Ó, lamentavelmente, ele não veio à aula hoje. Tá, mas esse lamentavelmente é um advérbio. Está terminado em mente. Então tá. Mas ele se relaciona em cima de quem? De toda a frase. Não consigo dizer que é em cima do verbo, que é em cima do outro advérbio ou de um adjetivo. É em cima de toda a frase. Toda aquela ação, lamentavelmente. Legal? Vocês lembram que na nossa primeira aula eu falei do grau dos adjetivos? Absoluto, sintético, analítico. Eu nunca vi uma turma voltar do intervalo com sono, que nem vocês voltaram. Não tinha que ser antes do intervalo que vocês tinham que estar acabados, que nem vocês estão agora? Ai, não vão responder pela culpa, é isso? Ah, que tri, hein? Acorda um pouco aí, ó. Lembra da nossa outra aula que eu falei para de adjetivo? Eu falei, tem o absoluto. Se tu comparar um com vários, só um, lembra? Sim. Legal. Aí eu usei os advérbios trabalhando em cima dos adjetivos. E ainda brinquei assim, ó, muito lindo, lindo, muito bonito, bonitinho, lembra? Era o advérbio intensificando o meu adjetivo. Te dá conta que esse muito que eu estava usando na outra aula era um advérbio, né? Só não tinha dado nome para o bicho ainda. Mas é isso. Eles trabalham em cima de adjetivos, advérbios, verbos ou até mesmo uma oração inteira. Tá? Então vamos ver. O que mais que dá para falar aqui em cima desses advérbios? Isso aqui, ó. Locuções adverbiais. O que são as locuções adverbiais? Eu te falei agora há pouco que locuções adverbiais é o conjunto de duas ou mais palavras que tem valor de advérbio. Então, assim, para ser locução, tudo que for locução na língua é dois ou mais, tá? Locução adverbial é tudo que for dois ou mais. Então tá. Além disso, normalmente, não é sempre, normalmente são formadas de preposição mais substantivo ou preposição mais advérbio. Que não me interessa isso, não te mata decorando isso. Entende o processo que é bem mais fácil, tá? Então, duas ou mais palavras com valor de advérbio, locução adverbial. Então tá, vamos para a realidade.